O tema é Experiência do Usuário, Segurança versus Controle de Identidade e Privilégios. Muito bem. Para este painel, nós contaremos com a presença do gerente de vendas da Beyond Trust, Rabelo. Olá, Rabelo, boa tarde. Como vai, Ângelo? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Muito obrigado por estar aqui, nos prestigiando e também passando as suas informações. E também conosco o chefe de pesquisa e análise de solução do Ministério da Justiça, Valdir Júnior. Boa tarde, Valdir. Boa tarde. Tudo bem? Opa, tudo bem, Valdir. Na santa paz. E mais uma vez conosco, a presidente executiva da ATID, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, Francimara Viotti. Mais boa tarde para você, Francimara. Boa tarde novamente, gente. Muito obrigada pelo convite e estar aqui com vocês outra vez. Muito bem. Muito bom. Companheira que também gosta de um debate. Com certeza. Sim. Decana. Isso. Convidamos também o subsecretário de Segurança da Tecnologia da Informação da Secretaria da Tecnologia da Informação do Conselho de Justiça Federal, Renato Solimar Alves. Olá, Renato, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Mais um prazer estar com vocês aqui novamente. Ótimo. Graça, por favor. Vamos lá, né? Muito bom. Saímos agora, terminamos um painel. Os painéis terminam, os temas não, né? Eles são todos correlatos, eles têm aí, né, uma interconexão muito grande. A gente estava falando justamente de cultura, de segurança, de resiliência cibernética, e nesse painel a gente vai falar da experiência do usuário. Então, no painel anterior, a gente estava olhando muito, né, como que a segurança e os profissionais de segurança, como que ela está se adequando a esse novo cenário. Agora a gente vai tirar um pouquinho o foco, né, da segurança dentro dos ambientes, sejam privados ou públicos, e olhar para a experiência do usuário, que mudou muito. E já no painel anterior se falou sobre isso, né, o usuário, quando ele passou a ter ali, né, achei muito interessante, teve uma colocação no painel anterior do Ramon, que foi muito boa, ele falou, nós nos isolamos, mas a tecnologia nos uniu muito mais do que quando estávamos no mesmo ambiente físico. É por aí que eu vou começar. Renato Solimar, eu achei essa frase muito interessante para trazê-la aqui. Então, isso retrata, na minha opinião, o que a gente vai tratar nesse painel, a experiência do usuário. Eu acho que com a pandemia, com a ida desse usuário, em massa desses usuários, né, para seus lares, trabalhar home office, a experiência deles com a tecnologia mudou, na minha opinião, mudou. E é esse olhar e é sobre isso que a gente vai falar. O que você acha, Renato? Vamos começar com a sua opinião. Sim, Graça, mudou completamente, né? Eu até comentava, né? Porque realmente hoje a tecnologia ela aproximou tanto a ponto de você confundir o pessoal com o privado, ainda mais trabalhando em casa, né? E essa é uma das dificuldades da área de segurança, de você tratar, às vezes, aquilo que é corporativo, saber diferenciar aquela informação que não é pessoal, que você tem que usar senhas diferentes, credenciais, não usar o e-mail corporativo em contas de acessos a serviços pessoais da internet, mas acabou que fundiu isso tudo, né? A pessoa está em casa, às vezes está com o filho, com a esposa, cozinhando e participando da reunião ao mesmo tempo. Então, realmente, tudo isso uniu, fundiu, e a tecnologia teve esse papel fundamental, né, em fazer essa grande mistura. Verdade. Essa experiência, vou trazer Valdir para essa nossa conversa. Valdir, essa experiência me remete a um outro assunto que nós estávamos recentemente na TVD conversando, porque vocês, vira e mexe, estão comigo aqui, né? E nós estávamos falando sobre justamente o nível de maturidade da área de governo em relação à security, né? E aí eu vou trazer esse tema aqui e perguntar para você isso. Essa experiência do usuário, e aí olhando o setor público, né, quando ele vai para casa, quando ele, de certa forma, tem que ali assumir um nível de responsabilidade maior, de se conectar, de entender melhor qual é o papel dele dentro desse contexto, você sente que isso
favorece mais esse aculturamento, essa experiência do usuário é rica no sentido de ajudar a elevar o nível de maturidade do setor público? Olha, existem dois pontos, né, Graça? Tem o lado do usuário preocupado e tem o outro, aquele usuário modelo estilo jeitinho brasileiro, né? Porque quando o servidor público foi fazer ali o home office, ele assinou um termo, né? Ele assinou um termo que usaria VPN em alguns sistemas, ele teria, assim, uma responsabilidade, porque sai do nosso escopo, né? De máquina, de controle de segurança. Então, muitos controles deixam de existir. Então, aquele que é mais preocupado, que lê os termos e tudo, ele está mais preocupado, ele está mais comprometido. Aquele que dá só o aceito tudo, é um risco a mais, ele é um risco tanto para ele, para suas transações, porque, querendo ou não, fora do expediente, ele vai fazer um pagamento, ele vai fazer alguma coisa, que às vezes ele fazia lá no órgão, lá no horário de almoço dele, por exemplo, né? Ele usava um ambiente bem mais controlado, e agora ele está na casa dele, ele não sabe direito, muitas vezes, não leu os termos, e ali ele começa a não usar as políticas, não respeitar o que a política de segurança da informação e comunicação prevê, e pode se tornar, assim, um problema, viu, Graça? Tá. Existem esses dois tipos de usuário. Muito bom. Francimara, chegamos aí com dois lados de uma moeda, né? Se, por um lado, a experiência do usuário se tornou mais rica, a tecnologia aproximou, ele passa a ter uma oportunidade de se relacionar com essa tecnologia, talvez ganhar um pouco mais de responsabilidade de controle. Por outro, o Valdir fala, epa, mas tem o outro usuário que aproveitou para ficar mais, né, relaxado ainda em relação aos comprometimentos, aos processos e tal. Como é que você vê isso, Francimara? Como é que você acredita que se possa avançar nessa equação, nesses dois lados aí da moeda? Obrigada, Graça. Eu estou vendo as experiências do usuário, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o usuário ganhou uma maturidade também com as tecnologias. Eu vejo, por exemplo, que a minha família é cheia de gente velha, e todo mundo faz live no dia do aniversário, e todo mundo... E é uma loucura, porque tem uns que não sabem ligar a câmera, tem gente que está no celular, mas devagarzinho o usuário de tecnologia está começando a aprender a lidar com esse mundo. E aí eu falo os velhinhos e os milênios, né, que estão todos aí. E a questão dessa sensibilidade ao que ele está exposto, eu acho que é como, eu gosto muito de fazer esses paralelos, né, de vida e tecnologia, então eu acho que é meio assim, criança saindo de casa, sem pai e mãe, então vai acontecer de parar no boteco, comer todas as porcarias que não podia, estou brincando num tempo livre, né, que a gente podia andar por aí, e depois vai passar mal, vai ter dor de barriga, mas aos poucos ele vai aprendendo. Eu acho que a gente está num momento de inflexão quando diz respeito a essa questão do usuário. Vai ter esse usuário que está, vamos dizer assim, avacalhando, como o Valdir disse, tem dois tipos de usuário, tem o mais conservador e tem o mais liberal, vamos dizer assim, em termos de cuidados, mas eu vejo que essa grande massificação da tecnologia, pelo momento que a gente está vivendo, ele está levando as pessoas a pararem um pouco. A gente sempre teve dificuldade para aculturar o usuário da empresa, agora a gente está tendo um aculturamento forçado de todo mundo. Basta ver o tanto de mensagem que você recebe no Zap, assim, meu celular foi clonado, não liguem para mim, não sei o quê, e a pessoa está começando a aprender. Antigamente estava muito voltado para o corporativo. E eu acho que quando a gente vai para a vida das pessoas, melhora muito. Então, chegamos aqui num ponto, Rabelo, trazer você no momento certo para essa conversa. E a minha colocação para você é o seguinte, bom, tem os dois tipos de usuário, assim, sendo bastante simplista, né, porque entre os dois tipos de usuário tem N tipos, né, mas pensando aí um pouco como o Valdir colocou, tem esses dois tipos de usuário. Então, na sua visão, né, por um lado, tem realmente um processo de aculturamento, de
responsabilização que pode ser trabalhada de forma mais fácil, talvez nesse momento, mas, por outro lado, também tem um risco maior, que são os usuários, né, que, de certa forma, também estão num modelo remoto, talvez menos comprometido e mais passível de erro. Então, como é que se avança nessa equação, Rabelo, na sua opinião? Obrigado pela introdução, Graça. É um prazer, mais uma vez, aqui estar nesse painel com verdadeiros craques aí da segurança da informação, o Renato, a Francimara, eu já tive a oportunidade de conhecer e trocar ideias, e o Valdir. Enfim, é muito importante estar aqui participando desse painel e poder expressar um pouco da minha experiência de mercado, né? Hoje, como representante da BeyondTrust, que é líder mundial no segmento de gerenciamento de acesso privilegiado, eu tenho escutado diariamente várias empresas que se preocupam com esse tipo de acesso, que é o novo normal que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu pude observar aí com o Valdir, ele colocou coisas do tipo, olha, a gente foi obrigado aí, em tempo de pandemia, a mandar os nossos usuários para trabalharem de casa a toque de caixa. A gente não tinha as melhores tecnologias disponíveis para estar fazendo isso, mas a gente usou o que tinha, porque não dava para manter. Por questão de saúde pública, a gente teve que mandá-los para trabalhar de casa. E a gente colocou uma política de segurança à disposição deles para que eles fizessem a utilização das ferramentas de forma remota. É uma coisa que é importantíssima citar em relação a isso, né? Hoje, o conceito que voga muito em termos desse tipo de acesso é o Zero Trust, que é você ter aí confiança zero em torno dos acessos que você está fazendo. Não porque você não confia na pessoa, longe disso. Nós, como gestores de segurança, somos responsáveis por estar entregando o acesso da forma mais segura possível. Então, hoje existem ferramentas disponíveis no mercado capazes de estar fazendo esse controle desse acesso de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Tem a questão dos equipamentos residenciais, né, domésticos, que você não pode garantir a segurança deles. Exato. Então, aí fica naquela questão. A gente investe mais aparato para entregar para o usuário em suas residências, né, antivírus, antitudo, etc. Ou a gente traz a ferramenta correta para ele acessar. Não é um desafio fácil, né? Com certeza. Como a Francimara colocou aí, o usuário ganhou mais experiência, né? Mais conhecimento na forma. A tecnologia tem se tornado mais corriqueiro, né? A utilização. Isso, dividir essa coisa do que é pessoal e do que é profissional é o nosso desafio. Então, e são muitos perfis de usuários, né? Principalmente o usuário que tem muito acesso, né? Muito privilégio, melhor dizendo. Eu já discuti com o Solimar uma semana atrás, a gente tem discutido bastante sobre o tema. Qual a melhor forma de dar o acesso para esses usuários de alto privilégio? A gente viu aí a Esplanada sendo atacada massivamente no final do ano. Eu diria assim, a gente já está há muitos anos no mercado, né? Os cabelos estão bem branquinhos já. E aí a gente viu muito ataque bem sucedido, né? A gente viu grandes organizações paralisarem suas operações por causa de um ataque hacker, de uma coisa que a gente poderia ter evitado. Vou voltar para o Valdir com a seguinte colocação, que já está chegando aqui, colaboração, e eu também tenho essa pergunta aqui. Essa segurança versus, né, a experiência do usuário, que era um tema que a gente já tratava em segurança, me parece que agora ela vem à tona com muita força, né? Por quê? Porque a gente está aqui nesse painel justamente falando da experiência do usuário, falando de identidade e privilégios. E os usuários, com esse empoderamento, se é que eu posso dizer isso, as mulheres, né, roubar esse termo aí das mulheres, os usuários também estão empoderados, eles querem liberdade também, né? Então, quero acessar, por que eu não posso acessar isso?
ou por que né, os meus privilégios de uma hora para outra foram cortados. Então, Valdir, você sente que também isso, quando você está num modelo como esse que a gente está vivendo agora, também é um pouco mais desafiador, porque, de certa forma, as pessoas também estão podem estar mais responsáveis, mas também querem um pouco mais de liberdade, né? Usando aí a analogia que a Francimara falou, eles querem sair por aí, tudo bem, se eu errar, como errar, depois eu passo mal, mas só que a segurança está preocupada, né? Não dá para deixar o povo sair por aí, passeando, comendo, fazendo o que quer, porque a segurança tem que dar conta disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado pela pergunta. Ótima pergunta, viu, Graça? Veja bem, nós fomos pegos de surpresa aí, né? Já havia um movimento já do Ministério da Economia para o home office, mas aí o negócio veio de goela abaixo, né? Realmente. Então, assim, a gente agora tem que controlar um monte de dispositivo móvel, né? Então, novas políticas vão surgindo para saber se esse dispositivo é confiável ou não. Então, realmente é desafiador e aí a gente tem avançado nesse sentido, né? Duplo fator de autenticação, alguns controles, mas é claro, né? Às vezes falta o básico, né? Falta a maturidade, falta o usuário entender não só que é proibido certas coisas, mas o porquê que é proibido, né? A consequência que tem. Muitas vezes ele acha que é preciosismo da nossa parte, né? E ninguém está aqui para burocratizar, a gente está aqui para ser um país que tenha diferencial na segurança, né? Isso cria credibilidade lá fora e muita gente vai querer importar até mais com a gente se souber que os nossos canais são seguros, são criptografados, enfim, uma série de controles e boas práticas são seguidas, né? Perfeito, perfeito. Renato Solimar, essa questão é muito importante, né? A gente, saindo um pouco daquela primeira discussão da experiência do usuário, agora eu já vou imaginar o seguinte, bom, o usuário está empoderado, está lá, alguns, né, precisam se aprimorar um pouco mais, outros menos, mas, de qualquer forma, a maioria deles tem uma dificuldade de lidar com essa coisa do controle do acesso, com os privilégios, né, com o que eu posso, o que eu não posso fazer, há sempre muitos conflitos em relação a isso, né? Como é que você vê, você acha que nesse cenário isso se intensifica, ou talvez seja até uma oportunidade de trabalhar melhor isso com o usuário? Graça, é verdade. É uma análise que é bem interessante, porque esse conflito sempre existiu, né? É clássico, né? É o clássico de segurança, né? O modelo de, assim, o que eu sempre falo, segurança traz desconforto, né? Você... E tem outras frases, viu, Solimar? Por aqui já falaram, não é sexy, não tem sex appeal, já tem várias frases aqui muito engraçadas verdade, em relação à segurança. Cada um tem uma visão, mas no final das contas é aquele negócio. É muito mais prático você sair de casa e só bater a porta. Você tem que pegar a sua chave do seu bolso, dar uma volta ou dar 2 voltas, para quem é mais preocupado com isso, sair, do que a mesma coisa, então, de sair de casa, trancar o carro. Tem países que simplesmente batem o carro, dependendo do lugar, né, da região, por exemplo. No Canadá, a pessoa sai com o carro aberto. Mas a gente tem que nos acostumar com a realidade que a gente vive. E a realidade que a gente vive é de o quê? Estamos sempre, constantemente sendo atacados. Então, a ignorância, digamos assim, a ignorância no sentido, né, de desconhecimento, ela é uma bênção, porque a pessoa não se preocupa, mas a gente que tem esse papel de proteger o usuário, às vezes, dele mesmo, nós temos que estar preocupados em protegê-lo, né, dos acessos, e é necessário definir acessos conforme o seu papel, né? RBAC ali, você ter um mínimo de acessos conforme aquilo que você precisa fazer, né? Mas a pessoa, não, mas eu preciso fazer isso agora, eu não tenho esse privilégio. Pois não é o seu acesso usual, né? Você precisa ter alguns controles, né? Então, realmente, é um conflito importante. O fato de estar trabalhando remotamente, eu acho que amplifica um pouco isso. Depende também muito da estratégia que cada órgão adotou, né?
O nosso aqui, a gente partiu para uma análise de desktop virtual, não foi mais no sentido de fornecer o equipamento, mas fornecer uma plataforma de desktop virtual, a pessoa conecta, está dentro do ambiente, está usando todas as regras de acesso dentro do nosso firewall, do nossos dispositivos de segurança para endpoint, e o que a gente tem que se preocupar fora disso é proteger a credencial, né? Então, a gente tem que proteger a identidade, a credencial, que é o grande, é o bem mais valioso dentro desse cenário, e aqui dentro eu garanto, de certa forma, o usuário está protegido. Bom, existem várias abordagens, né? Essa é uma que a gente adotou, porque a gente Muito já tinha uma experiência anterior, um piloto disso, e a gente conseguiu só ganhar escala e aumentar e ampliar, né? Muito bacana, muito bom. É ótimo quando vocês vêm também se propõem a passar, né, as experiências, os cases de vocês. Francimara, vou aprofundar um pouquinho mais essa discussão, perguntando o seguinte para você. Tem uma pergunta aqui, muitos casos de incidentes estão relacionados a acessos autorizados e privilegiados. Então, o momento atual é mais propício, na sua opinião, Francimara, acelerar isso, porque isso também é uma questão clássica da segurança, né? Os acessos privilegiados, as pessoas que acabam tendo, né, e aí sempre vem aquela polêmica, são os desenvolvedores, são os CEOs, os que estão lá no topo da pirâmide, mas enfim, acessos privilegiados sempre tem. E muitas vezes eles acabam sendo realmente aí o que tira o sono da área de segurança. Você, na tua opinião, isso tende a acentuar, Francimara? Graça, eu vou pegar um gancho no que o Renato falou, que ele falou sobre a questão da ignorância, da falta de conhecimento. Eu sempre brinco que não tem coisa mais perigosa no universo do que um ignorante cheio de iniciativa. Você pode saber que vai dar um estrago federal, né? Então, porque assim, a pessoa está cheia de boas intenções, mas lhe falta um certo conhecimento. Então, esse controle desses usuários privilegiados sempre foi um grande desafio. A gente, no meu tempo ainda, quando eu estava no banco, a gente fazia sempre um trabalho muito forte junto a esses usuários que tinham privilégios especiais, mas mesmo assim tem o caso do CEO, né, que você fala. Eu gosto de contar um caso que um dia o meu chefe lá, a gente tinha parado um sistema... Não. Oi? Não, voltou. A gente tinha parado um sistema para dar manutenção, o meu chefe estava bravo, foi lá e ativou o sistema, porque ele tinha privilégios, e quase causou um estrago, como diz outro, quase fechou a gaveta e jogou a chave dentro. Mas isso foi há muitos anos atrás, eu nem estava em Brasília ainda, mas foi uma coisa assim chocante, quando eu comecei a pensar, puxa vida, olha isso, né? Uma pessoa cheia de privilégios quase derruba a empresa, porque ele desconhecia o que estava acontecendo. Então, o Rabelo falou uma coisa muito interessante do Zero Trust, né, que o pessoal fala, e que eu acho que a gente precisa trabalhar esses conceitos, e eu vejo, assim, a cultura é sempre o maior desafio, né, que a pessoa tenha cultura, então deixa ela de lado, porque ela é muito complexa, né, a gente leva muito tempo para as pessoas. E aí eu vejo mais dois pilares dessa questão que são muito importantes, que é a questão da gestão de privilégios, que o Rabelo falou muito bem, então você ter muito cuidado nesses privilégios, quem pode, e às vezes um privilégio é uma coisa complexa, porque ele tem que ser dinâmico, às vezes naquele momento ele precisa, mas pode ser que depois ele não precise, então a gestão de privilégios é um grande desafio, mas ela é muito importante, e eu diria assim, a gente fazia isso lá no Banco do Brasil, chamava de perfil, em 1997, olha isso, que coisa antiga, né? Pois é, então assim, muita gente aqui nem tinha nascido. E a outra que eu vejo... bem assim, né? Mas deixa para lá, Francimara, vamos pular esse comentário. Vou pular. E a outra coisa, quando a gente fala de uma identidade robusta, eu resgatei um documento que é um testemunho do presidente e CEO da Entrust DataCard para o Senado americano, em 2017, quando eles estavam discutindo sobre vazamento de dados.
E olha que interessante, depois eu posso lhe passar esse artigo se você não tiver tido acesso a ele ainda, Graça. Mas ele fala, foi perante o Comitê de Comércio, Ciência e Tecnologia do Senado americano, e ele fala da importância dessa identidade robusta, do tanto que isso é o responsável para você evitar os vazamentos e etc. E ele cita, inclusive, o Brasil, com a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, como sendo um modelo de identificação, um modelo de identidade dinâmica, porque essa identidade também, ela tem que ser possível de ser revogada. Você precisa, quando a gente fala em gestão, desde informação, de acesso, de privilégio, tudo isso tem uma dinamicidade, uma dinâmica que você precisa saber que você tem que controlar o momento que é gerada a informação, que ela é transportada e que ela é destruída. A mesma coisa para os acessos, quando ele é concedido, o tempo que ele é utilizado e quando ele deixa de ser. E para a identidade a mesma coisa. Então eu falo assim, segurança é uma disciplina fácil, né? A gente tem um monte de desafio, o princípio dela é muito básico, mas assim, o que isso implica é um universo, meio parecido com esse seu globo aí. Travou? Mas voltou, deu para pegar, né? Mas é isso, então eu acho que esses dois pilares, a gestão de privilégios e uma identidade robusta, vão poder, de forma dinâmica, vão poder fazer frente a essa cultura que é mais dinâmica ainda, que é tudo isso que a gente falou que são as pessoas que fazem. Perfeito, excelente. Eu quero sim o artigo, depois você compartilha comigo, e aqueles que estão nos assistindo também tiverem interesse depois, sabem como me achar aí nas redes sociais, tem meu WhatsApp, e eu compartilho esse artigo aí. Tá, eu vou mandar o link, tá, Graça, para você, pro Zap. Ótimo. Por favor, Rabelo, uma pergunta aqui para você. Rabelo, esquecendo um pouco a questão da tecnologia, mas você acha que é possível garantir que esse usuário entenda que o modelo de acesso, para ser aprimorado, e que a identificação robusta vai ter que passar por essa reavaliação, e disso a segurança não pode abrir mão? Uma pergunta difícil de responder, mas vamos boa, lá. Né? Boa pergunta. Um pouquinho. Porque estamos a turma aqui, a galera aqui não é fácil. A questão toda é enculturamento, né? Do entendimento do que o usuário precisa fazer. Esse é o maior desafio das organizações não é à toa que as políticas de segurança são escritas e são colocadas, né, como o Valdir colocou, para os usuários assinarem, mas tem muitos desafios. Não é somente uma questão comportamental. A Francimara estava colocando a questão do controle do privilégio, né, muito importante frente à identidade. Você tem formas de trabalhar essa questão do controle. Você pode trabalhar de forma reativa ou de forma proativa, né? Muitas vezes a gente só começa a ir atrás de soluções para os nossos problemas quando o problema aconteceu. Como você garante que o usuário que tem o direito e o privilégio correto de ter acesso ao recurso, ele vai fazer a coisa certa? A questão, tanto Francimara e Renato colocaram muito bem isso. A gente tem que proteger o usuário dele mesmo, né, do poderio de ação que ele pode fazer. Você tem que trabalhar um outro conceito, que eu trago agora para vocês, que é o least privilege. Privilégio mínimo, você permitir que o usuário tenha acesso somente àquilo que ele precisa acessar naquele momento. Porque os hackers, nesse momento de pandemia, estão se valendo dessa isso está sendo uma fartura para eles. É muito fácil pegar uma credencial, fácil eu digo assim, né? Fazer uma engenharia social e encontrar uma credencial de alto privilégio, por exemplo, do Solimar. Imagina a credencial do Solimar, o que é capaz de ele fazer lá dentro do CJF, né? Então o hacker já está de olho dele. Ele vai acessar mídias sociais, ele deixa um rastro, ele faz alguma coisa e o cara quer atacar e pegar a credencial dele. Esse é o grande desafio. E ainda mais, olha só, aí o desafio vem para o nosso lado de novo, né? Como prover esse acesso correto para o usuário correto, na hora correta, diante de um ambiente híbrido? Porque todo mundo está mudando para a nuvem, de verdade. A nuvem é uma realidade hoje. A Francimara sabe, a gente está tentando isso há
há 15 anos falando de nuvem para migração, mas é muito sério. É muito sério o negócio. Como é que você bota as suas informações todas num data center que você não sabe onde está? Né? É muito complicado. A gente tem compliance, a gente tem leis que regem o acesso às nossas informações, e essa movimentação é muito complicada. Então, para finalizar minha fala, eu queria dizer assim, o usuário, como você perguntou no início, como fazer com que ele entenda e participe mais ativamente da questão da segurança. Eu acho que a partir do momento que todos nós entendemos o usuário como novo perímetro, a partir de agora, a gente vai estar conseguindo todo mundo pensar da mesma forma, porque é a união dos nossos pensamentos que faz com que uma nova cultura de segurança seja colocada em prática nas organizações. Porque não adianta o Rabelo ter uma ideia, o Solimar ter outra, o Francimara ter outra e o Valdir ter outra. Eu acho que a gente tem que discutir como esses painéis suficientemente para entender, olha só, o elo mais fraco é o usuário, porém é o mais importante. Então, façamos dele o novo perímetro a partir de agora, sem desconsiderar o perímetro antigo, porque a gente precisa dos nossos firewalls para estar fazendo as segmentações e distribuindo melhor os acessos, mas o usuário se movimenta, ele está na nuvem, ele está dentro do ambiente de trabalho, está em casa, como se proteger como isso sem uma ideia unificada? Então, é um esforço, é um trabalho. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas com certeza, respondeu sim, muito bom. Muitos elogios, pessoal, chegando aqui do nosso painel. Vamos entrar aí na reta final, já estamos aí no finalzinho. Tem uma última pergunta que eu vou trazer, não uma última enviada, tá, gente? Tem muita pergunta, mas essa que eu vou trazer é que a última eu achei bem interessante. Valdir, comente essa pergunta aqui. Na verdade, é um comentário-pergunta do Damião Oliveira. Ele diz o seguinte: treinamento é fundamental. Segurança da informação sempre será, ele até brinca, do P ao P, do porteiro ao presidente. Então, o presidente, CEO, diretor, dono, precisa de um engajamento maior, na sua opinião, lembrando aquela máxima, o exemplo arrasta, e levando em consideração que a gente, às vezes, não consegue trabalhar todos os perfis. Então, na sua opinião, a pergunta é melhor começar, se tem tantas frentes, por quem lidera? Obrigado pela pergunta, Graça. Com certeza, tá? Isso já vem falado aí da 27001, da primeira vez que ela foi lançada, que o apoio da alta direção é fundamental, né? Agora, é claro, Graça, eu estou escrevendo, já escrevi um livro sobre isso, e estou escrevendo uma segunda edição, reforçando isso daí. Porque o que vale também é a estratégia do negócio ser fundida com a parte de segurança da informação. Mas você, te interrompendo, só para esclarecer, você acabou de lançar um livro sobre esse tema, não é isso? Atualiza a gente aí, Valdir. Eu lancei um livro sobre LGPD, como contratar um operador introduzindo a lei, né? Legal, porque, bacana. Veja bem, se o core business da sua empresa vamos supor, confecção de roupas, né? Se você tem uma fábrica de roupas, isso. Não é uma instituição bancária. Essa instituição pode sofrer um ataque? Claro que pode. Porém, as estratégias de negócio vão dizer para você qual vai ser o nível de investimento, entendeu? Porque você tem, além de levantar os pré-requisitos, quais são os seus ativos de informação, o que vai sofrer ataque, o que não vai, passar isso aí tudo por um processo de avaliação de riscos, né? Para saber quais controles você vai usar ou não, quais compensam, porque às vezes o controle que você vai usar para proteger o ativo, ele pode ser mais caro do que o ativo em si, pode passar, não vale a pena. Ótimo. Pode passar, não vale a pena. É que nem fazer um seguro do Uno 98. Você vai pagar R$2.000 num seguro, se o carro custa 5. Então, fazendo essa analogia aí, tudo vai depender da estratégia de negócio, entendeu? No meu livro, eu defendo muito essa tese de que você vai se orientar através do levantamento da sua estratégia, quem são as partes interessadas, os stakeholders, o que você precisa levantar como ativo, quais são as vulnerabilidades, ameaças,
toda essa parte para daí sim aplicar os controles, para daí sim pensar em privacidade e ter um diferencial, uma empresa que abraça a LGPD e se torna até um diferencial de mercado, que é o que vai acontecer com as empresas. Quem não tiver aderente à LGPD pode ficar aí para fora do mercado, né? Perfeito, Valdir. Bom, aqueles que estiverem interessados também, Valdir é um parceiro nosso, está sempre aqui com a gente, muito bacana. Depois a gente vai disponibilizar o livro, como é que pode ser, de certa forma, não sei, acessado ou comprado, mas, enfim, todos os nossos parceiros aqui, né, todos aqueles que estão conosco, principalmente os usuários, adoram essas iniciativas, estamos todos aqui apoiando todas elas. Pessoal, o que eu recebi aqui de elogios sobre esse painel foi muito grande, bom demais, parabéns para todos, Marcelo Paiva, o Damião Oliveira também aqui agradecendo, que depois mandou essa última pergunta, dizendo que o painel está sensacional, parabéns, Graça, excelente painel, aliás, toda a programação está incrível. Então, eu só tenho, de novo, agradecer a vocês por essa participação, deixar aí em aberto o convite para que sempre que vocês possam estarem aqui conosco na TVD, no Security Leaders, compartilhando toda essa experiência, e eu acredito muito que é a partir do debate, que é a partir dessa troca que a gente consegue esse aculturamento, amadurecimento e tudo isso que a gente vem buscando. Então, muito obrigada, Rabelo, Beyond Trust, pelo apoio, por ser nossa parceira aqui no Security Leaders, na TVD, muitíssimo obrigada. Renato Solimar, também com a gente aqui sempre, obrigadíssima, muito boa a sua participação. Francimara Viotti, minha companheira, né, em vários momentos aí sempre nos apoiando também, trazendo seu conteúdo, sua experiência. E Valdir, sucesso para o seu livro, conte com o nosso apoio e sempre bem-vindo aqui também nos nossos debates. Pessoal, muito obrigada, plateia.